segundo volume da tetralogia de Helena Ferrante. História do novo sobrenome. Juventude. Na primavera de 1966, em um estado de grande agitação, Lila me confiou uma caixa de metal que continha 8 cadernos. Disse que não podia mais guardá-los em casa, temia que o marido pudesse lê-los. Levei a caixa comigo sem fazer comentários, afora uma menção irônica ao excesso de barbante com que o atara. Naquela fase, nossas relações estavam péssimas, mas parecia que essa impressão era apenas minha. Ela, nas raras vezes em que nos víamos, não manifestava nenhum embaraço, era afetuosa, jamais deixava escapar uma palavra hostil. Quando me pediu para jurar que nunca abriria aquela caixa por motivo nenhum, jurei. Mas assim que me vi no trem, desatei o barbante, tirei os cadernos da caixa e comecei a ler. Não era um diário, embora ali figurassem relatos minuciosos de fatos de sua vida a partir do final da escola fundamental. Mas parecia o rastro de uma teimosa autodisciplina de escrita. As descrições abundavam. Um galho de árvore, os pântanos, uma pedra, uma folha, nervuras brancas, as panelas de casa, as várias peças da maquininha de café, o braseiro, o carvão e o atiçador, um mapa detalhadíssimo do pátio, o estradão, o esqueleto de metal enferrujado além dos pântanos, os jardinzinhos e a igreja, o corte da vegetação à beira da ferrovia, os edifícios novos, a casa dos pais, os instrumentos que o pai e o irmão usavam para consertar sapatos, seu gesto quando trabalhavam, sobretudo as cores de cada coisa em diversas fases do dia. Mas não havia apenas frases descritivas. Aqui e ali surgiam palavras isoladas em napolitano e em italiano, às vezes contornadas por um círculo sem comentário, e exercícios de tradução do latim e do grego, e trechos inteiros em inglês sobre as lojas do bairro, as mercadorias, o carreto lotado de frutas e verduras que Enzo Scano levava de rua em rua todos os dias, puxando o burro pelo cabresto. E vários raciocínios sobre os livros que lia, sobre os filmes que via na sala do padre, e muitas das ideias que defendera nas discussões com Pasquale, nas conversas que tínhamos com a outra. Claro, o andamento era descontínuo, mas qualquer coisa que Lila aprisionasse na escritura adquiria relevo, tanto que mesmo nas páginas escritas aos 11 ou 12 anos não achei uma só linha que soasse infantil. Frequentemente, as frases eram de extrema precisão, a pontuação muito cuidada, a grafia elegante como a de nos ensinar a professora Oliviero. Mas às vezes, como se uma droga lhe inundasse as veias, Lila parecia não suportar a ordem que impusera. Tudo então se tornava árduo, as frases assumiam um ritmo sobressaltado, a pontuação desaparecia. Em geral, lhe bastava pouco para retomar o andamento largo e claro, mas também acontecia de interromper-se bruscamente e preencher o resto da página com desenhos de árvores retorcidas, montanhas corcundas e fumegantes, caras assustadoras. Fui tomada tanto pela ordem quanto pela desordem, e quanto mais lia, mais me sentia enganada. Esse exercício estava por trás da carta que me enviara a Exia anos atrás. Por isso era tão bem escrita. Recoloquei tudo na caixa, prometendo a mim mesma que não mexeria mais naquilo. Mas logo cedi de novo. Os cadernos desprendiam a força de sedução que emanava de Lila desde pequena. Tinha tratado do bairro, dos parentes, dos Solara, de Stefano, de cada pessoa ou coisa com uma precisão implacável. E o que quer dizer na liberdade que se considerava quanto a mim, com o que eu dizia, com o que eu pensava, com as pessoas que eu amava, até meu aspecto físico. Tinha fixado momentos decisivos para ela sem se preocupar com nada nem com ninguém. Lá estava nitidíssimo o prazer que sentira quando aos 10 anos escreveu aquele conto, A Fada Azul. Ali estava, com igual exatidão, o quanto havia sofrido porque nossa professora Oliviero não lhe dignara a dizer uma só palavra sobre aquele conto, aliás, o ignorara. Ali estava o sofrimento e a fúria por eu ter passado a escola média sem me preocupar com ela, abandonando-a. Lá estava o entusiasmo com que aprendera o ofício de sapateiro e o sentimento de revanche que a induzira a desenhar sapatos novos e o prazer de produzir um primeiro par com seu irmão Rino.
Lá estava a dor quando Fernando, seu pai, dissera que os sapatos não eram bem feitos. Havia de tudo naquelas páginas, mas especialmente o ódio pelos irmãos Solara, a determinação feroz com que rejeitara o amor do mais velho, Marcelo, e o momento em que decidira ficar noiva do afável Stefano Carac, o salsicheiro, que, por amor, quisera comprar o primeiro par de sapatos feito por ela, jurando que o guardaria para sempre. Ah, os belos momentos em que os 15 anos se sentiram uma mocinha rica e elegante, de braço dado com o futuro esposo, que só porque a amava, investira muito dinheiro na fábrica de calçados do pai e do irmão, a fábrica Cerulo. E que satisfação ela experimentara! Os sapatos de sua fantasia, em grande parte realizados, uma casa no bairro Novo, o casamento aos 16 anos. E que deslumbrante festa de núpcias se seguira! Como estava feliz! Depois Marcelo Solara, acompanhado do irmão Michele, aparecera no meio dos festejos, trazendo nos pés justamente os sapatos que seu marido dissera apreciar tanto. Seu marido. Com que tipo de homem se casara? Agora, fato consumado, arrancaria a falsa cara e mostraria a outra horrivelmente verdadeira? Indagações e os fatos sem truques de nossa miséria. Dediquei-me muito àquelas páginas, por dias, semanas. Estudei-as, acabei aprendendo de cor as passagens que mais gostava, as que me exaltavam e as que me hipnotizavam, bem como as que me humilhavam. Por trás de sua naturalidade havia com certeza um artifício, mas não soube descobrir qual. Por fim, numa noite de novembro, exasperada, saí levando a caixa comigo. Não aguentava mais sentir Lila acima de dentro de mim, mesmo agora que eu era muito estimada, mesmo agora que tinha uma vida fora de Nápoles. Parei na ponte Selferino, olhando as luzes filtradas por uma neblina gélida. Apoiei a caixa no parapeito, empurrei-a devagar, devagar, um pouco cada vez, até que caiu no rio, quase como se fosse ela, Lila em pessoa, a se precipitar com seus pensamentos, suas palavras, a maldade com que restituía golpe após golpe a cada um, seu modo de apropriar-se de mim como fazia em qualquer pessoa, ou coisa, ou evento, ou sabedoria que se aproximasse. Os livros e os sapatos, a doçura e a violência, o casamento e a primeira noite de núpcias, o retorno ao bairro, no papel de senhora. Eu não conseguia acreditar que Stefano, tão gentil, tão apaixonado, tivesse presenteado Marcelo Solara com o sinal da Lila criança, a marca de seus esforços nos sapatos que tinha inventado. Esqueci Afonso e Marisa conversando entre si com os olhos brilhantes, sentados à mesa. Não dei mais atenção às risadas bêbadas de minha mãe. A música murchou. A voz do cantor, os casais que dançavam. Antônio, que saíra ao terraço e, vencido pelo ciúme, parava além da vidraça, fixando a cidade violácea, o mar. Até a imagem de Nino desbotou enquanto saía da sala como um arcanjo sem anunciação. Agora eu vi apenas Lila falando ansiosamente ao ouvido de Stefano, ela palidíssima no vestido de noiva, ele sem um sorriso, uma mancha esbranquiçada de incômodo que descia da fronte aos olhos como umas máscaras de carnaval sobre o rosto aceso. O que estava acontecendo? O que teria ocorrido? Minha amiga puxava para si o braço do marido com ambas as mãos. Puxava com força, e eu, que a conhecia a fundo, sentia que se tivesse podido, ela o teria arrancado de seu corpo e atravessado o salão carregando-o acima da cabeça, gotas de sangue sobre a cauda, e se serviria dele como uma clava ou mandíbula de asno para arrebentar a cara de Marcelo com um golpe certeiro. Ah, sim, ela teria feito isso. E só de pensar meu coração batia furioso, a garganta ressecava. Depois extrairia os olhos dos dois homens, descolaria suas carnes dos ossos da face, os morderia. Sim, sim, eu senti que queria que acontecesse. Fim do amor e daquela festa insuportável, nada de afagos numa cama de Amalfi. Arrasar imediatamente qualquer coisa ou pessoa no bairro, fazer um massacre, escaparmos, eu e Lila, ir embora para longe, descendo juntas com alegre desperdício, todos os degraus da abjeção, sozinhas, em cidades desconhecidas. Pareceu-me o justo resultado daquele dia. Se nada podia nos salvar, nem o dinheiro, nem o corpo masculino, nem os estudos, tanto melhor destruir tudo de uma vez.
Em meu peito cresceu a raiva que era dela, uma força minha e alheia que me encheu do prazer de perder-me. Desejei que aquela força se expandisse, mas me dei conta de que também estava amedrontada. Só em seguida compreendi estar condenada a ser quietamente infeliz, porque sou incapaz de reações violentas, porque as temo. Prefiro ficar imóvel cultivando o rancor. Lila não. Quando deixou seu lugar, ergueu-se com tal decisão que fez a mesa tremer, os talheres nos pratos sujos derrubando uma taça. Enquanto Stefano se apressava mecanicamente em deter a língua de vinho que corria para o vestido de senhora Solara, ela saiu a passos rápidos por uma porta secundária, puxando a cauda toda vez que se enroscava. Pensei em correr atrás dela, segurar sua mão, sussurrar-lhes: Vamos, vamos embora daqui. Mas não me movi. Quem se moveu foi Stefano, que após um instante de incerteza a alcançou passando entre os casais que dançavam. Olhei ao redor. Todos tinham notado que algo contrariara a esposa, mas Marcelo continuava conversando de modo cúmplice com Rino, como se fosse normal estar calçando aqueles sapatos. Os brindes cada vez mais grosseiros do comerciante de metais prosseguiam. Quem se sentia no fundo da hierarquia das mesas e dos convidados continuava tentando fazer cara de paisagem. Enfim, ninguém, exceto eu, parecia perceber que o casamento apenas celebrado e que provavelmente duraria até a morte dos cônjuges, entre muitos filhos, numerosíssimos netos, alegrias e dores, bodas de prata, bodas de ouro. Para Lila, não importa o que o marido fizesse para obter o seu perdão. Já estava acabado. Os fatos, no fim das contas, me decepcionaram. Sentei-me ao lado de Afonso e Marisa, sem dar atenção às suas conversas. Esperei sinais de revolta, mas nada aconteceu. Estar dentro da cabeça de Lila era, como sempre, muito difícil. Não a ouvi gritar, não a ouvi ameaçar. Stefano reapareceu meia hora depois, muito cordial. Trocara de roupa, a mancha esbranquiçada entre o fronte e os olhos desaparecera. Circulou entre parentes e amigos esperando que a esposa chegasse, e quando ela retornou ao salão, não mais vestida de noiva, mas em roupa de viagem, em um tuluar azul pastel, com botões claríssimos e um chapeuzinho azul, foi logo ao seu encontro. Lila distribuiu os docinhos entre as crianças, pegando-as com uma colher de prata e um recipiente de cristal. Depois passou pelas mesas, oferecendo as lembranças de casamento primeiro a seus parentes e em seguida aos parentes de Stefano. Ignorou toda a família Solara e até seu irmão Rino, que lhe perguntou com um sorrisinho ansioso: Não gosta mais de mim? Ela não respondeu e passou as lembrancinhas a Pinútia. Tinha um olhar ausente, as maçãs no rosto mais marcadas que de costume. Quando chegou minha vez, me ofereceu distraída, sem sequer um sorriso cúmplice, o cestinho de cerâmica cheio de bem-casados envolvidos no tule branco. Enquanto isso, os Solaras se irritaram com a descortesia, mas Stefano remediou abraçando-os com e com uma bela expressão pacífica, murmurando: Ela está cansada, é preciso ter paciência. Deu até 2 beijos em Rino. O cunhado fez uma expressão descontente. Eu ouvi dizer: Não é cansaço, Esté. Essa aí nasceu torta e lamento por você. Stefano respondeu sério: As coisas tortas se endireitam. Depois, o vi correr atrás da esposa que já estava na porta, enquanto a orquestra difundia sons embriagados e muitos se aglomeravam para os últimos cumprimentos. Portanto, nada de rupturas, não escaparíamos juntas pelas estradas do mundo. Imaginei os noivos, bonitos, elegantes, entrando no conversível. Dali a pouco chegariam à costa amalfitada, a um hotel de luxo, e toda ofensa sangrenta se transmutaria num beicinho fácil de ser apagado. Nenhuma reviravolta. Lila se afastara de mim definitivamente, e, me pareceu de repente, a distância era de fato maior do que eu tinha imaginado. Não havia apenas se casado, não se limitaria a dormir com o homem todas as noites para cumprir as obrigações conjugais. Havia algo que eu não tinha entendido e que naquele momento me pareceu flagrante. Dobrando-se a evidência de que seu marido e Marcelo Solara tinham selado sabe-se lá que acordo em torno de sua obra de infância, Lila admitira que gostava mais dele que de qualquer outra pessoa ou coisa. Se ela já se rendera, se já tinha digerido aquela afronta, a ligação com o Stefano devia ser realmente forte. Ela o amava como as meninas das fotonovelas. Durante o resto da vida, lhe sacrificaria todas as suas qualidades
e ele nem sequer se daria conta do sacrifício. Teria em torno de si a riqueza de sentimentos, de inteligência e de fantasia que a caracterizava sem saber o que fazer com isso, simplesmente a esgotaria, eu pensei. E pensei também que não sou capaz de amar ninguém assim, nem mesmo Nino. Só sei passar o tempo sobre os livros. E por uma fração de segundo me vi idêntica a uma tigela amassada com a qual minha irmã Elisa dera de comer a um gatinho até que ele desapareceu e a tigela ficou vazia e empoeirada no patamar da escada. Foi naquela altura que, com uma forte sensação de angústia, me convenci de ter avançado muito além do que devia. Preciso voltar atrás, disse a mim mesma. Devo fazer como Carmela, Ada, Guilhola, a própria Lila. Aceitar o bairro, expulsar aquela arrogância, castigar a presunção, parar de humilhar quem me ama. Quando Afonso e Marisa saíram a tempo de chegar para o encontro com Nino, dei uma grande volta para evitar minha mãe e alcancei meu namorado no terraço. Meu vestido era muito leve, o sol tinha ido embora, começava a fazer frio. Assim que me viu, Antônio acendeu um cigarro e se virou, fingindo que olhava o mar. Vamos embora, eu disse. Vá com o filho de Sarratori. Quero ir com você. Você é uma mentirosa. Por quê? Porque se aquele sujeito a quisesse, você me deixaria aqui sem nem dizer tchau. Era verdade, mas fiquei aborrecida por ele me dizer aquilo tão abertamente, sem estar atento às palavras. Sibilei. Se você não entende que estou aqui correndo o risco de que a qualquer momento minha mãe apareça e me encha de tapas por culpa sua, então quer dizer que só pensa em você, que não se importa nem um pouco comigo. Ele sentiu em minha voz pouco dialeto, notou a frase longa, os subjuntivos e perdeu a calma. Jogou fora o cigarro, agarrou-me pelo pulso com uma força cada vez mais descontrolada e gritou, um grito apertado na garganta, que ele estava ali por mim, só por mim, e que eu mesma lhe pedira que ficasse ao seu lado o tempo todo, na igreja, na festa. Eu sim, e ainda me fez jurar, extorterou. Jure, você disse que nunca vai me deixar sozinha. E então mandei fazer o terno, e estou cheio de dívidas com a senhora Solara, e só para lhe agradar, para fazer como você disse. Não estive nem um minuto com minha mãe e meus irmãos. Mas a recompensa qual é? A recompensa é que você me tratou feito um merda. Só conversou com o filho do poeta e me humilhou na frente de todos os amigos. Me fez bancar o otário, porque para você eu não sou ninguém, porque você é muito instruída, e eu não, porque eu não entendo as coisas que diz. E é verdade, verdade verdadeira que não compreendo caralho nenhum. Olhe para mim, olhe para mim. Você acha que pode mandar em mim com uma varinha? Acha que não sou capaz de dizer chega? Mas se engana. Você sabe tudo, mas não sabe que se agora você sair comigo por aquela porta e se eu lhe disser tudo bem, então vamos? Mas depois descubro que você se encontra na escola ou quem sabe onde com aquele escroto do Nino Sarratori. Eu te mato, Helena. Por isso, pense bem. Me deixe aqui no meu canto. Se desesperou. Me deixe, que é melhor para você. Eu sentia confusamente a necessidade daquela agressão, o aperto no pulso, o medo de que me espancasse. Aquele rio de palavras dolentes acabou me consolando. Tive a impressão de que pelo menos ele gostava muito de mim. Você está me machucando, falei. Aos poucos, ele afrouxou a pegada, mas ficou me olhando de boca aberta. Dar-lhe peso e autoridade, ancorar-me nele, a pele do pulso estava ficando roxa. E então? Me perguntou. Quero ficar com você. Respondi, mais amuada. Fechou a boca, os olhos se encheram de lágrimas, olhou na direção do mar para ter tempo de engoli-las. Logo depois, já estávamos na rua. Não esperamos Pasquale, Enzo e as meninas. Saímos sem nos despedir de ninguém. O mais importante era que minha mãe não me visse, por isso fomos embora a pé, no escuro. No início, caminhamos um ao lado do outro sem nos tocar. Depois, Antônio envolveu seu ombro com o braço num gesto indeciso. Queria me mostrar que esperava ser perdoado, quase como se o culpado fosse ele. Como me amava, tinha decidido considerar as horas que eu passara sob seus olhos com Nino, num jogo de sedução, como um lapso de alucinações. Ficou roxo? Me perguntou, tentando pegar meu pulso. Não respondi. Apertou-me o ombro com a mão larga, e tive um impulso de irritação que o levou imediatamente a afrouxar os dedos. Esperou.
Esperei. Quando tentou mais uma vez me abraçar e lançar um sinal de rendição, passei o braço em torno de sua cintura. Nos beijamos sem parar, atrás de uma árvore no portão de um prédio em ruelas escuras. Depois pegamos um ônibus, mais outro, e chegamos à estação. Seguimos rumo aos pântanos a pé, continuando a nos beijar pela rua pouco frequentada que margeava a ferrovia. Eu sentia calor, embora meu vestido fosse leve e o frio da noite cortasse a tepidez da pele com respingos e arrepios. De vez em quando, Antônio colava em mim na sombra e me abraçava com tanto ardor que me machucava. Seus lábios queimavam, o calor de sua boca me acendia os pensamentos e a imaginação. Talvez Lila e Estefano, eu me dizia, já estejam no hotel. Talvez estejam jantando. Talvez já tenham se preparado para a noite. Dormir agarrada a um homem, não sentir mais frio. Eu sentia a língua de Antônio se agitando em minha boca, e enquanto me apertava os seios por cima do vestido, eu roçava seu sexo através do bolso da calça. O céu negro estava manchando de nuvenzinhas iluminadas de estrelas. O cheiro de musgo e a terra apodrecida dos pântanos estava cedendo aos odores adocicados da primavera. O capim estava molhado e a água soltava repentinos soluços, como se nela caíssem um fruto, uma pedra, uma rã. Percorremos uma trilha que conhecíamos bem, rumo a um grupo de árvores secas, de troncos finos e galhos quebrados. Aos poucos metros estava a velha fábrica de conservas, um edifício com teto desabado, um amontoado de traves de ferro e chapas de metal. Senti em mim uma urgente necessidade de prazer, algo que me puxava desde dentro como uma tira de veludo retesa. Queria que o desejo encontrasse uma satisfação violentíssima, capaz de mandar pelos ares todo aquele dia. Percebia ao roçar que acariciava e mordia prazerosamente o fundo do ventre, mais forte que das outras vezes. Antônio me dizia palavras de amor em dialeto, as dizia na boca, no pescoço, com ânsia. Eu me calava, nunca dizia nada naqueles encontros, apenas suspirava. Diga que me ama, suplicou a certa altura. Sim, diga, sim. Não acrescentei mais nada, abracei-o, apertei-o com toda a força que eu tinha. Queria ser acariciada e beijada em cada dobra do corpo, sentia necessidade de ser triturada, mordida, queria perder o fôlego. Ele me afastou um pouco de si e insinuou uma mão no sutiã, continuando a me beijar. Mas não me bastou. Naquela noite era muito pouco. Todos os contatos que tínhamos tido até aquele momento, que ele me impusera com cautela e eu aceitara com a mesma prudência, agora me pareciam insuficientes, incômodos, rápidos demais. Mas eu não sabia como lhe dizer que queria mais. Não achava as palavras. Em cada um de nossos encontros secretos, celebrávamos um ritual silencioso, passo a passo. Ele me acariciava o seio, levantava minha saia, me tocava entre as coxas, e enquanto isso, como um sinal, me impelia contra a convulsão de pele macia, cartilagens, veias e sangue que vibravam dentro de sua calça. Mas naquela ocasião eu demorei a tirar seu sexo para fora. Sabia que assim que o fizesse, ele se esqueceria de mim, pararia de me tocar. Os seios, os flancos, os traseiros, o púbis já não o manteriam ocupados. Ele se concentraria exclusivamente em minha mão, ou melhor, imediatamente a envolveria na sua para encorajar-me a movê-la no ritmo certo. Depois teria o lenço e o deixaria pronto para o momento em que lhe sairia da boca um grunhido abafado e de seu pau o líquido perigoso. Então ele se retrairia um tanto atônito, talvez envergonhado, e voltaríamos para casa. Um final costumeiro, mas que agora eu tinha confusamente a urgência de mudar. Não me importava ficar grávida sem ter me casado, não me importava com o pecado, com os guardiões divinos aninhados no cosmo acima de nós, com o Espírito Santo ou quem mais fosse. E Antônio sentiu isso e ficou desorientado. Enquanto me beijava com crescente agitação, tentou várias vezes puxar minha mão para baixo, mas eu me esquivei, pressionei a pubis contra os dedos que me tocavam. Empurrei mais forte e repetidamente, com suspiros fundos. Então ele tirou a mão e tentou desabotoar as calças. Espere, eu disse. Arrastei-o para o velho esqueleto da fábrica de conservas. Ali era um pouco mais escuro, mais abrigado, mais cheio de ratos. Senti meus movimentos ariscos, a correria.
Meu coração começou a bater muito forte. Eu tinha medo do lugar, de mim, da ânsia que me tomara e apagar meus modos e de minha voz a sensação de estranhamento que eu descobrira em mim poucas horas antes. Queria voltar a submergir no bairro, ser como tinha sido. Queria acabar com os estudos, com os cadernos cheios de exercício. De resto, exercitar-me. Para quê? O que eu podia tornar fora da sombra de Lila não contava nada. O que eu era diante dela vestida de noiva, dela no conversível chapeuzinho azul, o que eu era aqui com Antônio às escondidas, entre destroços enferrujados, o rumor dos ratos, a saia erguida sobre as lanças, a calcinha arriada, ansiosa, angustiada e em culpa, enquanto ela se dava nua, com lânguido abandono, entre lençóis de linho, num hotel com vista para o mar, e deixava que Stefano a violasse, entrasse dentro dela até o fundo, lhe desse seu sêmen, a engravidasse legitimamente e sem medos. O que eu era enquanto Antônio se debatia entre as calças e me ajeitava entre as pernas, em contato com meu sexo nu, a carne grossa de macho, e me apertava a bunda esfregando-se contra mim, movendo-se para frente e para trás, arquejando. Eu não sabia, só sabia que não era o que eu queria naquele momento. Não me bastava ser esfregada, queria ser penetrada, queria dizer a Lida quando voltasse. Também não sou mais virgem. O que você faz, eu também faço. Não vai conseguir me deixar para trás. Por isso, estreitei os braços em volta do pescoço de Antônio e o beijei. Pus-me na ponta dos pés, busquei com meu sexo o sexo dele, sem dizer uma palavra. Em seguida, tentativas. Ele percebeu e ajudou com uma mão. Senti dentro uma ponta procurando entrar, estremeci de medo e curiosidade. Mas também senti o esforço que ele estava fazendo para parar, para impedir-me de ser empurrada com toda a violência que nutria durante toda a tarde e que certamente ainda nutria. Está prestes a desistir, me dei conta, e me apertei a ele para convencê-lo a prosseguir. Porém, com um suspiro longo, Antônio me afastou e se afastou de si, e disse num dialeto: Não, Helena, só quero fazer isso com você como se faz com uma esposa. Não assim. Agarrou-me a mão direita, levou ao sexo com uma espécie de soluço abafado e me resignei a masturbá-lo. Depois, enquanto saímos da área dos pântanos, disse constrangido que me respeitava e não queria me fazer algo de que mais tarde eu pudesse me arrepender, não daquele lugar, não daquele modo sujo e apressado. Falou como se ele é que tivesse ousado demais, e talvez acreditasse mesmo nisso. Não pronunciei uma só palavra durante todo o percurso e me despedi dele com alívio. Quando bati na porta de casa, minha mãe abriu e, inutilmente detida por meus irmãos sem gritar, sem sequer ensaiar uma reprimida, me encheu de tapas. Meus óculos voaram pelo pavimento e imediatamente lhe gritei com uma alegria áspera, sem sombra de dialeto. Está vendo o que você fez? Quebrou meus óculos e agora, por culpa sua, não posso mais estudar. Não vou mais ao colégio. Minha mãe gelou. Até a mão que ela me batera ficou imóvel no ar, como a lâmina de um machado. Elisa, minha irmã caçula, recolheu os óculos e disse baixinho: Toma, Helena, eles não quebraram. Caí numa prostração que, por mais que eu tentasse repousar, não queria ir embora. Pela primeira vez, cabulei a escola. Acho que me isolei por uns 15 dias, e nem a Antônio eu disse que não aguentava mais os estudos, que estava pensando em desistir. Saía na hora de sempre, perambulava a manhã inteira pela cidade. Aprendi muito de Nápoles naquele período. Vasculhava os livros usados nas banquinhas, assimilava involuntariamente títulos, nomes de autores, prosseguia rumo a Toledo e o mar. Subia ao Vemeiro para ver Via Sambator. Chegava ao San Martino, descia pelo Patreio, ou explorava Dagnela. Alcançava o cemitério, vagava pelas alamedas silenciosas, lia os nomes dos mortos. Às vezes, jovens desocupados, velhos babacas e até senhores distintos me abordavam com propostas obscenas. Eu apertava o passo olhando para baixo, escapava sentindo um perigo, mas não desistia. Aliás, quanto mais eu evitava o colégio, mais aquelas longas manhãs de vagabundagem alargavam um rasgo na rede de obrigações escolares que me aprisionava desde que eu tinha 6 anos. Na hora prevista, eu voltava para casa e ninguém suspeitava que eu, logo eu, não tivesse ido ao colégio.
Passava a tarde lendo romances, depois corria aos pântanos com Antônio, que estava contentíssimo com minha disponibilidade. Ele queria me perguntar se tinha visto o filho de Sarratório. Eu lia a indignação em seus olhos, mas ele não ousava formulá-la. Temia a discussão, temia que eu ficasse com raiva e lhe negasse aos poucos minutos de prazer. Então me abraçava para me sentir solícita contra o seu corpo e expulsar qualquer dúvida. Naqueles momentos, excluía o que eu fosse capaz de lhe fazer a afronta de encontrar o outro. Errava. Na realidade, mesmo me sentindo culpada, eu só fazia pensar em Nino. Desejava muito encontrá-lo, conversar com ele, mas por outro lado morria de medo. Temia que me humilhasse com sua superioridade. Temia que de algum modo voltasse aos motivos pelos quais o artigo sobre meu confronto com o professor de religião não tinha sido publicado. Temia que me relatasse o parecer cruel da redação. Eu não suportaria isso, seja enquanto vagava pela cidade, seja à noite na cama, quando o sono não vinha e eu notava nitidamente minha insuficiência. Preferia acreditar que meu texto tinha sido descartado por pura e simples falta de espaço. Atenuar, deixar que se apegasse. Mas era difícil. Eu não estivera à altura de Nino, portanto não podia estar ao lado dele, pretender que me ouvisse, dizer-lhe meus pensamentos. Mas que pensamentos se eu não tinha nenhum? Melhor me auto-excluir. Chega de livros, de notas e de elogios. Esperava esquecer tudo aos poucos, as noções que me abarrotavam a cabeça, as línguas vivas e mortas, o próprio italiano que se insurgia em minha boca até com meus irmãos. É culpa de Lila, eu pensava. Se tomei esse caminho, preciso esquecê-lo também. Lila sempre soube o que queria e o conseguiu. Eu não quero nada, eu sou feita de nada. Esperava acordar de manhã sem desejos. Uma vez esvaziada, calculava, o afeto de Antônio e meu afeto por ele bastarão. Depois, um dia, voltando para casa, topei com Pinúcia, a irmã de Stefano. Soube por ela que Lila voltara da viagem de núpcias e que fizeram um banquete para festejar o noivado da cunhada com o irmão. Você e Rino estão noivos? Perguntei, me fazendo de surpresa. Estamos, respondeu ela radiante, me mostrando a aliança que ele lhe dera. Lembro que enquanto Pinúcia falava, eu tive um único pensamento tortuoso. Lila fez uma festa na nova casa e não me convidou. Mas melhor assim. Estou contente. Chega de me confrontar com ela. Não quero mais vê-la. Somente quando cada detalhe do noivado foi passado em revista, perguntei cautelosamente sobre minha amiga. Pinúcia deu um risinho pérfido e respondeu com uma fórmula dialeta. Tá aprendendo. Não perguntei o quê. Quando cheguei em casa, dormi a tarde inteira. No dia seguinte, saí como sempre às 7 da manhã para ir ao colégio, ou melhor, para fazer de conta que ia. Tinha acabado de atravessar o estradão quando vi Lila sair do conversível e entrar direto em nosso pátio, sem nem sequer se virar para se despedir de Estefano, que estava ao volante. Estava vestida com esmero, usava grandes óculos escuros mesmo sem fazer sol. Chamou-me a atenção um encharpe de véu azul escuro, ajeitada de modo a lhe cobrir até a boca. Pensei com rancor que fosse um novo estilo dela. Não sei, mas à la Jacqueline Kennedy. Mas, mais para a senhora tenebrosa que desde pequena imaginávamos nos tornar. Segui em frente, sem me dirigir a ela. No entanto, após alguns passos voltei atrás, mas não com um propósito claro, apenas porque não pude agir de outro modo. Meu coração batia forte, os sentimentos eram confusos. Talvez a intenção fosse lhe pedir que me dissesse na cara que nossa amizade tinha terminado. Talvez quisesse lhe gritar na cara que eu decidira parar de estudar e também de me casar e viver na casa de Antônio com a mãe dele e os irmãos, lavar as escadas como Melina, a louca. Atravessei o pátio a passos rápidos e a vi entrando pelo portão onde a sogra morava. Subi as escadas, as mesmas que tínhamos enfrentado juntas na infância quando fomos pedir a Dom Aquile que nos devolvesse nossas bonecas. Eu chamei ela e ela se virou. Você voltou, eu disse. Sim. E por que não me procurou? Não queria que me visse. Os outros podem vê-la e eu não? Não me importo com os outros, com você sim. Então a examinei indecisa. O que eu não deveria ver?
Subi os degraus que nos separavam e afastei com delicadeza o encharpe. Levantei seus óculos. Faço isso de novo agora, com a imaginação, enquanto começo a contar sua viagem de núpcias não só como ela me relatou ali, no patamar das escadas, mas como mais tarde li em seus cadernos. Eu tinha sido injusta com ela, preferi acreditar em uma fácil capitulação de sua parte para poder degradá-la, assim como eu me sentira degradada quando Nino deixara o salão de festa. Quis diminuí-la para não sentir sua perda. Mas, encerrada a recepção, lá estava ela dentro do conversível, o chapeuzinho azul. Estava com os olhos queimados de ódio, e assim que o carro deu partida, atacou Stefano com palavras e frases as mais insuportáveis para um homem do nosso bairro. Ele engoliu os insultos segundo o seu costume, com um sorriso manso, sem dar um pio, e ela por fim se calou. Lila voltou à carga com calma, apenas um pouco ansiosa. Disse que não queria estar naquele carro nem mais um minuto, que lhe dava nojo respirar o mesmo ar que ele, que queria descer imediatamente. Stefano realmente viu o asco em seu rosto, mas continuou dirigindo sem dizer nada, tanto que ela tornou a erguer a voz para obrigá-lo a parar. Então ele parou no acostamento e, quando Lila de fato tentou abrir a porta, agarrou seu braço com firmeza. Agora me escute bem, disse devagar. Há razões sérias para o que aconteceu. Então lhe explicou pacatamente como as coisas se deram. Para evitar que a fábrica de calçados fechasse antes mesmo de abrir as portas para valer, fora necessário fazer uma sociedade com Silvio Solara e filhos, os únicos capazes de garantir não só a colocação dos calçados nas melhores lojas da cidade, mas inclusive a abertura na Piazza di Martini, até o outono, de uma loja exclusiva de sapatos Cerulo. Mas que se fodam suas necessidades, o interrompeu Lila, desvencilhando-se dele. Minhas necessidades são as suas, você é minha esposa. Eu? Eu não sou mais nada para você, nem você para mim. Largue meu braço. Stefano soltou o braço dela. Também seu pai e seu irmão não contam nada? Lave a boca quando falar deles. Você não é digno nem de nomeá-los. Mas Stefano disse seus nomes. Disse que o acordo com Silvio Solara tinha sido aceito pelo próprio Fernando em pessoa. Disse que o maior obstáculo tinha sido Marcelo, furioso com Lila, com toda a família Cerulo e especialmente com Pasquale, Antônio e Enzo, que arrebataram seu carro e lhe deram uma tremenda surra. Disse que foi Rino quem apaziguou, que foi preciso muita paciência e que, no fim das contas, quando Marcelo lhe disse: Então quero os sapatos que Lila fez, Rino respondeu: Tudo bem, pode ficar com os sapatos. Foi um momento terrível. Lila sentiu uma pontada no peito, mas mesmo assim gritou: E você fez o quê? Stefano vacilou por um instante. E o que eu podia fazer? Brigar com seu irmão? Arruinar sua família? Deixar que começassem uma guerra contra seus amigos? Perder todo o dinheiro que investi? Em cada palavra, pelo tom e pelo que era dito, Lila ia percebendo uma admissão hipócrita de culpa. Não o deixou sequer terminar e começou a golpeá-lo no ombro com os punhos, gritando. Então você também disse tudo bem. Foi buscar os sapatos e os deu de presente a ele. Stefano a deixou falar e só quando ela tentou mais uma vez abrir a porta e fugir, ele disse frio: Se acalme. Lila se virou bruscamente. Se acalmar depois de ter jogado a culpa em seu pai e seu irmão. Se acalmar quando os três te trataram como um pano de chão, um trapo? Não quero me acalmar, gritou. Seu bosta. Me leve agora para minha casa. O que você me disse agora vai ter que repetir na frente daqueles dois homens de merda. E só quando pronunciou aquela expressão em dialeto se deu conta de que havia rompido a barreira dos tons cometidos com seu marido. Um instante depois, Stefano lhe bateu na cara com a mão pesada, um tapa violentíssimo, que lhe pareceu uma explosão de verdade. Ela estremeceu, surpresa, com uma dolorosa ardência na bochecha. Olhou para ele incrédula enquanto o marido arrancava com o carro e dizia, com uma voz que pela primeira vez se mostrava agitada e trêmula desde que começara a seduzi-la. Viu o que você me obrigou a fazer? Você percebe que está exagerando? Nós erramos tudo, murmurou ela. Mas Stefano negou decidido, como se não quisesse considerar aquela possibilidade, e fez longo discurso entre o ameaçador, o didático e o patético. Grosso modo, falou o seguinte:
Nós não erramos nada, Lila. Só precisamos esclarecer algumas coisas. Você não se chama mais Cerulo. Você é a senhora Carraque e deve fazer o que eu lhe digo. Entendo, você não tem prática, não sabe o que é o comércio, acha que dinheiro dá em árvore, mas não é assim. Preciso cuidar do dinheiro todos os dias, colocá-lo onde ele possa render. Você desenhou os sapatos, seu pai e seu irmão são bons trabalhadores, mas vocês três juntos não são capazes de fazer o dinheiro render frutos. O solar é sim, e então, me escute bem, não estou nem aí se você não gosta dessa gente. Marcelo também me dá nojo, e quando ele olha para você, mesmo de viés, quando penso nas coisas que disse a seu respeito, tenho vontade de meter uma faca na barriga dele. Mas se ele me for útil para fazer o dinheiro render, então se torna automaticamente meu melhor amigo. E sabe por quê? Porque se o dinheiro não cresce, já não podemos ter este carro, não posso mais comprar este seu vestido. Perdemos até a casa com tudo o que está dentro e, no fim das contas, você não vai poder bancar a senhorinha e nossos filhos vão crescer como mendigos. Portanto, ouse só mais uma vez me dizer as coisas que me falou esta noite e eu arrebento esse seu rostinho bonito, de modo que você não vai poder nem mais sair de casa. Estamos entendidos? Responda. Lila fez seus olhos de fenda. Uma face já estava roxa, mas de resto estava palidíssima. Não respondeu. Chegaram a Amalfi à noite. Nenhum dos dois jamais estivera em um hotel e se comportaram de modo muito desajeitado. Especialmente Stefano se viu intimidado pelo tom vagamente irônico do funcionário da recepção, assumindo sem querer atitudes de subordinado. Quando se deu conta disso, disfarçou o embaraço com maneiras bruscas, as orelhas ardendo ao simples pedido de mostrar os documentos. Enquanto isso, apareceu o carregador de malas, um homem de seus 50 anos e bigodinhos finos, mas ele o rechaçou como se fosse um ladrão. Depois voltou atrás e, com desprezo, lhe deu uma farta gorjeta, mesmo não usufruindo do serviço. Lila o acompanhou carregando de malas pelas escadas e me contou. A cada degrau, teve pela primeira vez a impressão de ter perdido no caminho um rapaz com quem se casara de manhã, de estar sendo acompanhada por um desconhecido. Stefano era mesmo assim tão largo, as pernas curtas e gordas, os braços compridos, as juntas brancas. A quem ela se ligara para sempre? A raiva a tomara durante a viagem e cedeu espaço à ansiedade. Uma vez no quarto, ele tentou ser afetuoso de novo, mas estava cansado e ainda nervoso pela bofetada que fora forçada a dar. Assumiu um tom artificial, elogiou o quarto muito espaçoso, abriu a janela, foi à varanda. Lhe disse: Vem, olha que ar perfumado. Veja o mar como está brilhando. Mas ela buscava uma maneira de fugir daquela armadilha e fez um sinal distraído na mão. Estava com frio. Stefano fechou imediatamente a janela, falou que se quisessem passear um pouco e jantar fora seria melhor vestir algo mais quente e disse: Para mim, basta você me passar um colete, como se viessem juntos há muitos anos e ela soubesse mexer com competência nas malas e achar um colete para ele exatamente como encontraria um agasalho para si. Lila pareceu aquecer, mas de fato não abriu as malas nem pegou agasalhos ou coletes. Foi logo saindo para o corredor. Não queria ficar naquele quarto nem um minuto a mais. Ele a seguiu resmungando. Posso até sair vestido assim, mas me preocupo por você. Vai pegar um resfriado. Perambularam por Amalfi, foram até a catedral subindo pela escadaria, depois até o chafariz. Agora Stefano se esforçava para diverti-la, mas ser divertido nunca foi seu forte. Saía-se melhor nos tons patéticos ou em frases sentenciosas de homem feito que sabe o que quer. Lila quase não respondeu, e por fim o marido se limitou a apontar isso e aquilo, exclamando: Olha só! Mas ela, que antigamente teria dado peso a cada pedra, agora não se interessava nem pela beleza das vielas, nem pelos perfumes dos jardins, nem pela arte e a história de Amalfi, mas, sobretudo, não se interessava pela voz dele, que falava sem parar, irritantemente. Lindo, não é? Não demorou muito, Lila começou a tremer, mas não porque fizesse particularmente frio. Era nervoso. Ele percebeu-lhe, pois, voltar para o hotel, arriscando até uma frase do tipo: Assim nos abraçamos e ficamos aquecidos. Mas ela ainda quis passear, passear até que, vencida pelo cansaço, mesmo sem ter um pingo de fome, entrou
sem consultá-lo em um restaurante. Stefano a acompanhou com paciência. Pediram de tudo, não comeram quase nada, beberam muito vinho. A certa altura, ele não conseguiu mais se conter e lhe perguntou se ainda estava chateada. Lila fez sinal que não, e era verdade. Ao ouvir aquela pergunta, ela mesma se espantara de não sentir dentro de si nenhum rancor em relação ao Solara, a seu pai, a seu irmão, a Stefano. Tudo mudara rapidamente em sua cabeça. De repente, já não dava a mínima para a história dos sapatos. Aliás, não conseguia sequer entender por que se incomodara tanto ao vê-los nos pés de Marcelo. Agora, ao contrário, o que a aterrorizava e causava sofrimento era a grossa aliança que brilhava em seu anelar. Repassou incrédula as cenas do dia, a igreja, a cerimônia religiosa e a festa. O que é que eu fiz? Pensou aturdida pelo vinho. E o que é esse círculo de ouro, esse zero reluzente em que pus em meu dedo? Stefano também tinha um, que brilhava entre os pelos pretíssimos, dedos velosos, como se dizia nos livros. Lembrou-se dele em calção de banho, como tinha visto na praia. Tórax largo, patelas grossas que nem tigelas emborcadas. Não havia sequer o mínimo detalhe dele que, uma vez evocado, lhe revelasse algum encanto. Agora era um ser com quem se sentia incapaz de compartilhar o que quer que fosse, mas que, no entanto, estava ali, de paletó e gravata, movendo os lábios túrgidos e coçando o lóbulo da orelha carnuda, enquanto às vezes estendia o garfo para provar do prato dela. Não tinha nada ou muito pouco de vendedor de embutidos que a atraía, do jovem ambicioso e muito seguro de si, de boas madeiras, do noivo daquela manhã na igreja. Exibia mandíbulas muito brancas, uma língua bem vermelha no oco escuro da boca. Agora nele e em torno dele se rompera. Naquela mesa, no vai e vem dos garçons, tudo o que tinha levado até ali, a Amalfi, lhe pareceu esvaziado de qualquer coerência lógica e mesmo assim era insuportavelmente real. Por isso, enquanto naquele ser irreconhecível o olhar se acendia a ideia de que a tempestade passara, de que ela entendera suas razões, de que a aceitara, de que podia finalmente expor seus grandes projetos, ela teve o lampejo de surrupiar da mesa uma faca para enfiá-la em sua garganta, quando no quarto ele tentasse tocá-la. Por fim, não o fez, já que naquele restaurante, aquela mesa, tonta pelo vinho, todo o casamento do vestido de noiva à aliança, lhe pareceu algo sem nenhum sentido. Teve a impressão de que qualquer avanço sexual por parte de Stefano pareceria insensato, sobretudo a ele. Por isso, em um primeiro momento, estudou o modo de furtar a faca, mas depois desistiu. Os laços que mantinham firme sua nova condição de esposa, o restaurante, a Malfi, lhe pareceram tão afrouxados que, ao final do jantar, a voz de Stefano já nem lhe carregava mais, e já nem lhe chegava mais. Em seus ouvidos havia apenas um clamor de coisas, seres vivos e pensamentos, sem nenhuma definição. No caminho, ele voltou a falar do lado bom do Solara. Eles conheciam, ele disse, gente importante na cidade. Estavam associados aos monarquistas da Estrela e Coroa, a gente do movimento social italiano. Ele gostava de falar como se de fato entendesse alguma coisa das manobras do Solara. Adotou o tom de um homem esperto, sublinhou. A política é feia, mas é importante para fazer dinheiro. Lila se recordou das discussões que tivera com Pasquale tempos atrás e também das conversas que tivera com ele durante o noivado. O projeto se distanciar-se completamente dos pais, dos abusos, hipocrisias e crueldades do passado. Dizia que sim, pensou. Dizia que estava de acordo, mas na verdade nem me ouvia. Com quem eu falava? Não conheço essa pessoa, não sei quem é. Entretanto, quando ele pegou sua mão e lhe disse no ouvido que a amava, não se retraiu. Talvez tenha planejado fazê-lo acreditar que estava tudo em ordem, que os dois eram recém-casados em viagem de núpcias, para feri-lo mais profundamente quando lhe dissesse todo o asco que sentia no estômago. Entrar numa cama com o carregador do hotel ou com você, ambos com os dedos amarelos de cigarro, é para mim a mesma coisa repugnante. Ou quem sabe, a esta, ao meu ver, é a hipótese mais provável. Ela estivesse perturbada demais e agora tendesse a adiar qualquer reação. Assim que chegaram ao quarto, ele tentou beijá-la. Ela se esquivou. Séria, abriu as malas, tirou de lá a camisola e estendeu o pijama ao marido,
que lhe deu um sorriso contente por aquela atenção e tentou mais tarde, mais uma vez, abraçá-la, mas ela se trancou no banheiro. Uma vez sozinha, enxagou o rosto demoradamente para lavar e tirar a tontura do vinho, a impressão de um mundo sem contornos. Não conseguiu. Ao contrário, cresceu-lhe a sensação de que seus próprios sentimentos eram descoordenados. O que vou fazer? Pensou. Ficar trancada aqui a noite toda. Mas e depois? Arrependeu-se de não ter pegado a faca. Aliás, por um instante achou que a tivesse trazido na bolsa, mas depois se convenceu de que não o fizera. Sentou na borda da banheira, comparou-a admirada com a da casa nova, concluiu que a sua era mais bonita. Até suas toalhas eram de qualidade superior. Suas? Ah, quem pertenceriam de fato às toalhas? A banheira? Tudo. Irritou-se ao pensar que a propriedade das coisas belas e novas fosse garantida pelo sobrenome daquele indivíduo específico que a esperava do lado de fora. Coisa dos Caraque. Até ela era coisa dos Caraque. Stefano bateu à porta. Oi, está tudo bem? Não respondeu. O marido aguardou mais um pouco e bateu outra vez. Como nada aconteceu, girou a maçaneta com nervosismo, dizendo em falso, tom brincalhão: Será que eu devo arrombar a porta? Lila não duvidou de que ele fosse capaz disso. O estranho que a esperava lá fora era capaz de tudo. Eu também, pensou, sou capaz de tudo. Despiu-se, lavou-se, vestiu a camisola e desprezando-se pelo cuidado com que a escolhera meses atrás. Stefano, um puro nome que já não lhe coincidia com os hábitos e os afetos de poucas horas atrás, estava sentado na beira da cama de pijama e deu um pulo assim que ela apareceu. Você demorou um bocado. O tempo necessário. Como você está linda. Estou exausta e quero dormir. Vamos dormir depois. Agora. Você do seu lado e eu do meu. Tudo bem, venha cá. Estou falando sério. Eu também. Stefano deu um sorrisinho, tentou segurá-la pela mão. Ela se esquivou, ele se aborreceu. O que há? Lila hesitou, procurou a expressão mais adequada e disse devagar: Não te amo. Stefano balançou a cabeça indeciso, como se as três palavras estivessem numa língua estrangeira. Murmurou que esperava por aquele instante há muito tempo, noite e dia. Por favor, lhe disse persuasivo, e fez um gesto quase de desconforto e apontou para o calção bordô do pijama. Murmurou com um sorriso oblíquo. Veja só como eu fico só de olhar para você. Ela olhou sem querer e fez um gesto de desgosto, desviando imediatamente a vista. Àquela altura, Stefano entendeu que ela estava a ponto de trancar-se de novo no banheiro, e com um salto de fera agarrou-a pela cintura, levantou-a ao ar e jogou-a na cama. O que estava acontecendo? Era evidente que ele não queria compreender. Achava que tivesse feito as pazes no restaurante e agora se perguntava: por que Lina está agindo assim? É novinha demais. E se por cima dela, rindo e tentando acalmá-la. É uma coisa boa, disse. Não precisa ter medo. Eu te amo mais que a minha mãe e a minha irmã. Mas nada, ela já saía de baixo para escapar. Como é difícil acompanhar essa menina. Ora diz sim e é não. Ora diz não e é sim. Stefano murmurou. Agora chega de caprichos, e a imobilizou de novo, montando sobre ela e segurando seus pulsos contra a coxa da cama. Você disse que tínhamos de esperar, e nós esperamos, disse, mesmo tendo sido terrível e doloroso estar ao seu lado sem poder tocá-la. Mas agora estamos casados, fique tranquila, não se preocupe. Inclinou-se para beijar a boca, mas ela o evitou, virando a cabeça para a direita e à esquerda com força, se desvencilhando, se retorcendo e repetindo. Me deixe em paz, eu não te amo, não te amo, não te amo. Naquele ponto, quase contra sua vontade, a voz de Stefano subiu de tom. Mas você está enchendo o saco, Lina. Repetiu a frase umas 2 ou 3 vezes, cada vez mais alto, como para assimilar uma ordem que chegava de muito, muito longe, talvez até de antes de ter nascido. A ordem era: você é homem, Stefano, ou você dobra essa fêmea agora, ou não dobra nunca mais. É preciso que sua esposa aprenda logo que ela é a mulher e você o homem, e que por isso lhe deve obediência. E ao vê-lo largo,
Pesado sobre seus frágeis quadris, o sexo rijo esticado, o tecido do pijama como o suporte de uma barraca, lembrou-se de quando, anos antes, ele quis puxar sua língua com os dedos e espetá-la com uma agulha, porque ela se permitira humilhar Afonso numa disputa de escola. Nunca foi Stefano. Teve a repentina sensação de descobrir. Sempre foi o filho mais velho de Dom Aquile, e aquele pensamento, como uma galfada, trouxe imediatamente para o rosto do jovem marido traços que até então se mantiveram ocultos no sangue por prudência, mas que estavam ali desde sempre à espera de seu momento. Sim, para agradar o bairro, para agradar a ela, Stefano se esforçara para ter um outro. Suas feições se atenuaram com a cortesia, o olhar se adaptara à brandura, a voz se modelara em tons de mediação, os dedos, as mãos, todo o corpo tinha aprendido a conter a força. Mas agora as linhas de contorno que por muito tempo ele a si mesmo impusera estavam prestes a ceder, e Lila foi tomada de um terror infantil, maior do que quando tínhamos descido ao subsolo para recuperar nossas bonecas. Dom Aquile estava ressurgindo da lama do bairro e se nutrindo da matéria viva do seu filho. O pai estava rachando sua pele, modificando seu olhar, explodindo de dentro do corpo. E de fato lá estava ele, rasgando sua camisola na altura do peito, desnudando seu seio, apertando-o com fúria e se inclinando para morder o mamilo. E quando ela, como se acostumara a fazer desde sempre, reprimiu o horror e tentou tirá-lo de cima, puxando seus cabelos e torcendo a boca para mordê-lo até sair sangue, ele a bloqueou sob as grossas pernas dobradas e lhe disse com desprezo: O que é? Fique quieta. Você é menos que nada. Se eu quiser te arrebentar, te arrebento. Mas Lila não sossegou, tornou a morder o ar, arqueou-se para furtar-se ao peso dele. Inútil. Agora ele estava com as mãos livres e, debruçando sobre ela, lhe dava pequenos tapas com a ponta dos dedos e lhe dizia repetidamente, provocando-a: Quer ver como é grande, né? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Até que sacou do pijama o pau grosso que, avançando sobre ela, pareceu-lhe um boneco sem braços e sem pernas, congestionando por vagidos mudos, ansioso por arrancar-se daquele tronco boneco maior, que dizia rouco: Agora você vai ver, Lina. Olha como é lindo, um desses ninguém tem. E, como ela continuava se agitando, esbofeteou-a 2 vezes, primeiro com a palma da mão, depois com o dorso, e a força era tanta que ela compreendeu que, caso insistisse em resistir, ele certamente a mataria, ou pelo menos Dom Aquile o faria. E ele metia medo em todo o bairro, justamente porque sabiam que sua força era capaz de abater uma parede ou uma árvore. Então desistiu de qualquer resistência e se abandonou a um terror sem som, enquanto ele recuava, tirava sua camisola e lhe murmurava no ouvido: Você não se dá conta de quanto eu te amo, mas vai perceber. E já amanhã você mesma vai pedir por meu amor como agora, e mais ainda, vai implorar de joelhos, e eu vou lhe dizer tudo bem, mas só se você for obediente. E você vai ser obediente. Quando, depois de algumas tentativas desajeitadas, ele rasgou sua carne com uma brutalidade exultante, Lila estava ausente. À noite, o quarto, a cama, os beijos dele, as mãos sobre o seu corpo e toda a sensibilidade tinham sido absorvidos por um único sentimento. Odiava Stefano Carac, odiava sua força, odiava seu peso sobre ela, odiava seu nome e sobrenome.